Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Antes de mais nada, eu gostaria de continuar pedindo a vocês que participem do canal, curtam os vídeos, compartilhem os vídeos, deixem seus comentários e principalmente se inscrevam no canal e blog para receberem as novidades em primeira mão. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos sobre a validação de formulários usando o NG-Message. Esse é o segundo vídeo da série, composta por 3 vídeos. Só recapitulando, né, eu recomendo vocês darem uma olhada no primeiro vídeo que eu lancei dessa série, porque nele eu mostro os pré-requisitos, o que a gente precisa instalar, quais os componentes para fazer funcionar o NG Message. Eu mostro para vocês como construir o formulário, quais os tipos de validação que existem. Então, a parte básica da construção do formulário utilizando o NG Message. Já nesse segundo vídeo da série, eu vou focar na construção do controlador, né? E dentro desse controlador, a gente vai validar primeiro se o formulário ele está validado ou não, ou seja, se todos os campos dele passaram pela validação. Se caso não passaram pela validação, ainda existe algum erro de validação, ele vai exibir um pop-up modal na tela do usuário, exibindo uma mensagem de erro. Caso a validação passe e o formulário seja validado, a proposta é a gente salvar esses dados do formulário na API JSON Server, que é uma API fake, uma API do tipo REST fake, e em seguida direcionar o usuário para uma tela de OK. Bom, vamos começar aqui então a codificação. Aqui na minha tela eu tenho o arquivo contatos.js, que é onde eu vou construir o módulo, né? Na verdade já tem a casca aqui da construção do meu módulo, que é o meu módulo de contatos. E dentro do meu módulo de contatos existe o controlador chamado contato CTRL, que é onde eu vou codificar toda a parte de verificação se o formulário existe ou não e seguir as rotas necessárias. Então, aqui dentro do meu código do contato, do meu controlador, eu tenho em primeiro lugar uma variável que eu criei chamada contato, né? E dentro dessa variável contato eu tenho as propriedades. Então eu tenho a propriedade ID, a propriedade nome, sobrenome, sexo, idade, e-mail, data de nascimento e telefone, que são os campos que existem lá no meu formulário de contatos que eu criei no primeiro vídeo da série, tá? Em segundo lugar, eu tenho aqui uma variável chamada telefone formato, que é uma variável usada para armazenar uma expressão regular que eu uso na validação do campo do tipo telefone, utilizando a diretiva ngPattern, tá? que eu também mencionei também no primeiro vídeo da série. Agora o que vai importar para a gente é que eu vou criar um outro método aqui, chamado contato submit. Eu tenho aqui a definição dele já construída. Então tem o meu contato submit. Esse contato submit é o método que vai ser chamado no momento que o usuário for lá, abrir, carregar o meu formulário e clicar no botão de enviar. Então automaticamente ele vai chamar esse método contato submit, onde eu passo o parâmetro contato form, que contém todos os objetos, todos os campos do formulário dentro dessa variável contato form. E a partir daí eu posso validar o meu formulário, se ele está válido ou não. Bom, antes de eu continuar aqui a codificação, eu queria mostrar para vocês primeiro, como eu faço nos outros vídeos, o exemplo completo já com a construção do meu controlador e o roteamento, tá? Então eu vou vir aqui na minha página, que eu já subi a minha aplicação, tá? Então aqui é a página principal aqui, onde eu tenho o link para o formulário. Clicando no link do formulário, ele vai me aparecer o formulário já completo, com todos os campos que eu preciso já implementados. Vou fazer uma simulação aqui, deixando todos os campos vazios.
Como vocês podem ver, eles estão todos inválidos, né? Não passaram pelo processo de validação. E eu vou clicar aqui no botão enviar. Aí, se eu clicar no botão enviar, ele vai, como eu disse, ele vai me mostrar uma pop-up do tipo modal, um alerta informando que existe erro na validação do formulário, que ele não vai poder prosseguir com a requisição. Agora, se eu preencher todo o formulário corretamente, seguindo todas as regras de validação que eu selecionei, vou deixar preenchido aqui. Pronto, então o meu formulário está completamente validado. Se eu clicar no botão enviar, automaticamente ele vai salvar o meu contato, o meu novo contato, na minha API, utilizando a minha API REST JSON Server, e vai me direcionar, vai rotear para uma tela de OK. Então esse é o comportamento que a gente vai codificar e vai mostrar para vocês como, passo a passo, como implementar. Então, voltando aqui para o código, agora eu vou, na verdade, depois que eu criei aqui o meu método contato submit, eu vou criar a minha primeira verificação, que é se o meu formulário ele está completamente válido, tá? Se ele já passou nas condições que eu tinha definido, as condições de validação, e todos os campos estão ok para prosseguir com a requisição. Então aqui como que eu faço isso? Eu coloco um if aqui e eu vou testar essa condição aqui. Se o meu contato form.se from valid, ele for true. Então se ele for true, o que significa? Significa que todo o meu formulário, todos os campos do formulário passaram pelas regras de validação, obedeceram às regras de validação, e eu posso prosseguir com o submit desse formulário, tá? Caso contrário, eu vou exibir o meu pop-up do tipo modal. Então aqui eu tenho, vou copiar o texto que eu já havia criado já do código. Então aqui eu vou exibir em console de JavaScript uma mensagem dizendo aqui erro de validação, e eu vou chamar esse método showModal, que nada mais vai fazer do que exibir o meu pop-up do tipo modal. Esse showModal aqui, eu estou usando na verdade um componente que eu encontrei na internet, que é um componente que permite a gente exibir mensagens em janelas do tipo modal, tá? Então, o que eu preciso para exibir essa janela do tipo modal? Em primeiro lugar, aqui na minha pasta JS, que eu vou disponibilizar no fonte, na minha área de downloads, eu tenho esse arquivo aqui chamado angular-modal-service, tá? Que é o meu componente modal que eu baixei da internet, tá? Em segundo lugar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar aqui no meu index.html e adicionar o meu arquivo JS Angular Modal Service. Tá? Em terceiro lugar, eu vou ter que vir aqui no meu app.js, que é onde eu tenho o meu controlador principal da minha aplicação, e eu vou incluir a diretiva Angular Modal Service. Tá? Eu vou injetar ela aqui dentro da minha definição de módulo. Tá? E quarto e último lugar, aqui no meu contato JS, que é onde eu estou criando meu controlador contatos, eu vou injetar o nome do serviço, que é o Modal Service. Tá? Então, seguindo esses 4 pré-requisitos, a gente já consegue usar o que a gente precisa para exibir o modal. Mais um detalhe, essa é a parte de codificação, mas no meu contatos HTML, que é onde eu tenho o meu formulário em HTML que eu criei lá com todos os campos dos dados do contato, eu vou ter que criar também um template modal, que esse serviço modal que eu baixei, ele usa, permite a gente criar um template e exibir esse template toda vez que a gente chamar o método showModal. Então o template
é esse daqui, ele está dentro do próprio arquivo contatos HTML, tá? Eu uso aqui eu tenho a definição do template, né? Type, text, ng template, o ID do template, que é o modal.html, e aqui eu uso o recurso modal do Bootstrap, tá? Então aqui eu tenho a classe modal content. Dentro da classe modal content eu vou ter a modal header, desculpa, que é onde eu vou ter o cabeçalho do meu modal. Então no cabeçalho do meu modal vai aparecer lá o botão de close, um xizinho, para você fechar o modal, e vai aparecer essa mensagem de alerta. Já no modal body eu vou ter a mensagem de erro genérica, que é erro na validação do formulário, por favor revise os dados e tente novamente. E por último eu vou ter o modal footer, que é onde eu vou ter também um botão de fechamento do pop-up de modal. Tá? Então eu vou ter lá os pré-requisitos, né, que inclui a biblioteca na pasta JS, adicionar referência no index.html, injetar ele no meu módulo e no arquivo appjs, e injetar o nome do meu serviço no meu contato JS. Tá? E aí, por último, eu tenho essa definição aqui do template que eu vou usar para poder exibir. Se eu voltar aqui na minha tela de formulário, aquele template lá que vocês viram no contato HTML, ele basicamente vai exibir essa telinha aqui. Então ele é um tipo modal que vai me mostrar a mensagem e o botão de close. Então, eu voltando para a codificação do meu controlador, eu tenho então aqui, se o meu formulário ele não for válido, ele vem aqui para a condição de else e vai exibir o show modal, tá? Que é um método, que é o serviço que eu comentei com vocês. Caso o meu formulário seja válido, aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar, deixa eu só copiar o código aqui para ficar mais fácil. O que eu vou fazer aqui? Então, se o formulário for válido, ele vai fazer uma requisição na minha API REST JSON Server. Né? Então, aqui eu tenho a definição da variável que vai receber o meu retorno dessa requisição, que eu chamei de submit promise. Aqui eu chamo o serviço HTTP do Angular, passando os seguintes parâmetros. Então, a URL do meu API REST, por padrão, quando você usa o API JSON Server, ele sobe o servidor nessa porta 3000. Tá? Então, basicamente, você só precisa usar barra e aí o nome da estrutura que você definiu no arquivo JSON. Tá? Então, só para vocês verem o arquivo JSON, sobre o JSON Server eu tenho um vídeo específico no meu canal. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo se vocês tiverem interesse para conhecer um pouquinho mais. Aqui eu só estou passando rapidamente aqui nessa parte aqui do JSON Server. Então, para mostrar a estrutura para vocês do arquivo JSON, se eu vier aqui na minha pastinha data, eu tenho um arquivo chamado db.json. E aqui eu tenho a estrutura JSON do meu que seria um banco de dados em formato JSON. Então aí aqui que está o pai, né, na verdade, da estrutura, que é o que eu estou chamando aqui de contatos. Tá? Então aí o JSON Server ele vai criar uma URL, na hora que ele subir o servidor, vai ser lá o localhost, a porta 3000 barra, e aí você coloca esse nome aqui, contatos, que ele já vai subir o servidor com sucesso. Então voltando aqui para a construção do controlador, a próxima propriedade que eu vou usar aqui é o método, que é do tipo post. Outra propriedade é data, onde eu vou passar o meu formulário já com todos os dados preenchidos, que está dentro dessa variável contato. E o headers, onde eu estou passando aqui, que o header vai ser do tipo application JSON. Bom, aí eu fiz a requisição aqui. Aqui na verdade eu vou fazer a requisição HTTP.
Caso ele consiga salvar os dados do formulário com sucesso, eu vou utilizar o then aqui, né, passando o parâmetro response, e aí eu vou direcionar o usuário para minha rota de OK. Usando aqui, estou usando o eRouter para isso, tá? Que ele trabalha utilizando o conceito de estado. Então aqui eu vou chamar aqui cifrão state.go e aqui o nome do meu estado, que eu estou chamando de OK. Tá? A hora que ele fizer isso, chamar esse state.go aqui, OK, ele vai vir aqui na minha rota, que eu defini aqui embaixo, aqui no final do arquivo, aqui no config, onde eu tenho aqui state, OK. Aqui eu estou passando a URL, que vai ser /OK, e o template URL, que é onde tem o arquivo com a implementação da minha página de OK, que está aqui em partials /OK.html. Tá? Então ele vai fazer a requisição, recapitulando, ele vai fazer a requisição. Se tudo correr bem, ele vai entrar na condição then aqui, no método then, e vai me direcionar para a página de OK. Caso ocorra uma falha, aí ele vai entrar dentro dessa condição aqui, catch. Estou passando como parâmetro error. E aí eu vou chamar o mesmo modal que eu chamei quando o formulário não é válido. Tá? Quando tem alguma regra ainda que ainda está pendente de validação. Eu vou chamar aqui scope show modal, ele vai mostrar o formulário implementado. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou salvar o código. Tá? E aqui por último, depois que a gente implementou contatos e fez todas as regras, né, de direcionamento, eu queria mostrar para vocês esse comportamento aqui do botão. Deixa eu só digitar novamente aqui o formulário, preencher novamente o formulário. A hora que eu clicar em enviar, ele vai me aparecer um ícone de loading, dizendo que o formulário está sendo enviado. E a partir do momento que a minha requisição do tipo HTTP ela me retornar sucesso ou falha, ele vai deixar de exibir essa barrinha de loading e vai seguir a rota dele, seja a rota para a página de OK, ou seja a exibição de alguma mensagem de erro. Então o comportamento que eu vou mostrar para vocês como implementar é esse agora. A hora que eu clicar em enviar, ele vai me mostrar, foi bem rápido, mas ele me mostra um ícone de loading e do lado a mensagem enviando, tá? E aí ele vai ficar nessa exibição até que a minha requisição HTTP retorne com um resultado, seja ele um resultado de sucesso ou falha. Como que eu implemento aquele componente de loading? Eu estou usando um componente também que eu encontrei na internet. O nome desse componente chama CGBuzzy. Tá? Então, se eu ver aqui na minha ideia aqui que eu estou usando, o Atom, o que eu preciso em primeiro lugar? Eu vou baixar esse CGBuzzy. Aqui no meu index.html, eu estou chamando a biblioteca AngularBuzzy. Na verdade, só fazendo uma correção, no primeiro vídeo que eu apresentei, eu digitei o comando lá npm install e uma das instalações que eu fiz foi do componente AngularBuzzy, tá? Então ele automaticamente, a hora que eu executo o comando npm install, ele vai dentro dessa pasta node módulos aqui, ele criou a minha pastinha AngularBuzzy, tá? Então eu fiz o npm install, ele criou esse diretório, eu vou vir aqui no meu index.html, fazer a inclusão da referência à biblioteca, ao componente AngularBuzzy, tá? Em seguida, no meu controlador principal, lá no meu appjs, aliás, desculpa, no meu módulo principal appjs, eu vou incluir essa diretiva, vou injetar a diretiva cgbuzzy, tá? Então, eu vou
instalar o componente no Node Modules, usando o npm install. Vou incluir referência no index.html e no meu app.js eu vou injetar a diretiva cgbuzz. Tá? Aí do lado da parte visual do HTML, eu vou entrar aqui no meu contatos HTML. O cgbuzz ele trabalha com template, tá? Então eu consigo customizar o que eu quero apresentar para o usuário enquanto a requisição HTTP não for satisfeita, tá? Então aqui eu tenho a minha definição do meu template, a mesma coisa que eu fiz lá do meu modal dialog. Eu tenho aqui também a definição do template, id loading HTML, que é o id do meu template. Aqui eu estou usando a classe loading template. Essa classe ela também faz parte do meu código-fonte que eu vou disponibilizar para download. E aqui eu estou usando o font awesome para mostrar um íconezinho de refresh animado. E a mensagem que eu vou definir que seja exibida lá no momento que eu der o submit no formulário. Tá? E aí mais para baixo eu vou incluir essa diretiva ngbuzz lá no meu botão de submit, que é a hora que eu for clicar no submit do formulário, no botão de submit. Então aqui no final eu tenho a minha tag button, né? E aqui eu estou chamando a diretiva cgbuzz. O que eu preciso para funcionar essa chamada aqui? Em primeiro lugar, eu preciso definir um promise. E aqui eu estou colocando o nome do promise que eu defini, que é o submit promise. Esse promise aqui é o que, se eu vier aqui no meu controlador, é essa variável que eu defini aqui, ó. Tá? É a variável que vai receber o retorno de sucesso ou falha da minha chamada HTTP. Tá? Então ele faz controle por essa variável aqui. Então voltando lá para o contatos HTML, eu vou ter aqui meu promise, vou ter a minha propriedade message, onde eu vou poder colocar a mensagem que eu quiser. Aqui no caso eu estou usando a mensagem enviando. Aqui eu estou usando a propriedade backdrop, se eu quero um fundo falso ou algo do tipo. E aqui a propriedade template URL, que é onde eu vou chamar o template que eu defini lá em cima, que eu acabei de mostrar para vocês, cujo ID dele é loading HTML. Tá? Então qual o comportamento aqui? A hora que eu clicar lá no botão enviar, enquanto o meu HTTP, a minha chamada HTTP não retornar um resultado de sucesso ou falha, ele vai exibir o meu ícone de loading, exibir essa mensagem enviando, e a hora que ele retornar o resultado lá da minha chamada HTTP, ele vai desaparecer com esse template, tanto com a mensagem que eu defini aqui, como com o ícone animado que tem um efeito de loading. Tá? Então, essa era a última coisa que eu queria mostrar. Então, só recapitulando, nesse segundo vídeo da série eu mostrei para vocês como a gente faz a implementação do controlador, fazendo a verificação se o formulário é válido ou não. Se o formulário for inválido, ele vai exibir o modal dialog com uma mensagem de erro. Se o meu formulário for válido, ele vai ele vai salvar os dados do formulário na minha API REST JSON Server e em seguida vai direcionar o usuário para uma tela de OK. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo da série sobre NGMessage, segundo vídeo da série. Eu vou deixar na descrição do vídeo e na descrição do blog um link para vocês baixarem o código-fonte da aplicação. Esse código-fonte vai ter o conteúdo do primeiro vídeo e a implementação do controlador que eu mostrei para vocês aqui no segundo vídeo. O processo é bem simples, basta vocês clicarem no link, vocês vão deixar lá um e-mail. Automaticamente vocês vão receber um e-mail contendo a URL para acesso à minha área de downloads. Dentro dessa área de downloads vocês podem baixar todas as fontes que eu já liberei até agora em todos os meus vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, por favor, compartilhem com seus amigos, deem seu like e principalmente se inscrevam no canal e no blog. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo da série sobre NGMessage.